Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um Não Pira, Respira direto aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, segunda edição. E hoje a gente vai falar de um tema super importante que tem ocorrido aí com um pouquinho de frequência nesses quase 3 meses aí de isolamento social. Eu vou conversar com a psicóloga e sexóloga Nayara Mariotto. Ela vai explicar pra gente o porquê que aumentou aí o número, e um número grande de casais que se separaram, pediram divórcio e tiveram várias tretas aí durante esse isolamento social. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, Não Pira, Respira, que a gente trata aqui sobre saúde mental e um tema importante pra gente tratar, né? Porque os nervos ficaram à flor da pele aí durante esse isolamento. A gente ainda não tem a cura da a cura da doença, né? A gente também não tem a vacina aí para a Covid-19. Tudo indica que a gente vai precisar permanecer em isolamento social. Por que que os casais estão tão estressados? E o que a gente pode fazer de dica aí para deixar todo mundo um pouquinho mais na paz, para não pirar? Eu que agradeço estar aqui, foi um prazer. Na verdade, esses casais estão muito tensos, né? Cada um ali com as suas devidas preocupações, algo muito novo está acontecendo. Nós temos a tendência a levar para aquela pessoa de maior proximidade, de maior afeto, de maior convívio, todas as nossas tensões. Isso pode acontecer de forma consciente ou de forma até inconsciente. Então, às vezes, na minha forma de falar mais agressiva, mais impaciente, com mais raiva, e isso começa a desgastar mais ali. Outro fator que também está acontecendo era a falta de convivência mesmo. As pessoas não conviviam tanto, ficava mais tempo no trabalho do que dentro de casa. De repente, tudo aquilo que antes era levado com a barriga, era colocado ali debaixo do tapete, a toalha em cima da mesa, a pasta de dente sem tampar e coisas desse tipo, agora passam a ser mais vistas, mais lembradas, e isso começa também a aumentar essa irritabilidade. Eu vou ser muito sincera, viu, Patrícia, para você, eu acredito que esses casais que estão se divorciando hoje, a quarentena, na verdade, ela só adiantou um processo que já iria acontecer, porque há a necessidade de um maior diálogo agora, de um diálogo de maior qualidade, a necessidade da paciência, independente de como você administra suas emoções. E se já está faltando dessa maneira toda essa paciência, será que talvez essas pessoas também já não esgotaram antes todas as possibilidades de se manter ali dentro desse relacionamento? E aí, agora, né, nessa convivência maior é onde tudo começou a piorar e realmente chegou no consenso ali que não dá mais? Então, deixa eu entender. A senhora acredita que talvez a falta de convivência, cada um no seu canto lá, trabalhando, com outras preocupações sociais, enfim, não tinha startado para esse momento de crise no relacionamento. E a pandemia fez com que esse casal, né, os casais se aproximassem mais para visualizar que algo estava de errado. Com certeza, com certeza. Porque até então, eu chegava cansado do trabalho em casa, aquilo que me irritava eu preferia relevar, para não brigar, para não discutir. E de repente tendo que conviver mais com isso ali diariamente, passa a irritar mais, passa a trazer mais esse tipo de reflexão de será que eu devo continuar? Já conversei, já falei o que me incomoda, a pessoa não muda, então acaba trazendo mais essa impaciência, sim. Bom, lá em casa, eu e meu marido, nós estamos juntos há quase 26 anos, né? Entre namoro, noivado e casamento, um relacionamento longo. E nós temos 2 filhos, então nós 4, né, a gente teve que ficar nesse isolamento social durante esses 3 meses, agora que a gente está conseguindo a flexibilização, assim, tanto profissional quanto social,
Mas eu tenho que dizer para a doutora que foi estressante demais, né? Não que a gente chegasse no ponto de falar, não, vamos nos separar ou não dá mais, mas eu entendo que mesmo os casais que não possuem nenhuma crise conjugal também se estressaram muito, né? Muito, E se estranharam demais. Muito, exatamente porque a gente passa a olhar mais para o defeito do outro. Ninguém é perfeito, né? Por mais que as pessoas se dão bem, que estão nesses relacionamentos duradouros, são pessoas muito diferentes, que vêm de famílias diferentes, de valores e crenças diferentes. Então, tudo isso, ficar olhando para isso o tempo todo, acaba trazendo mesmo esse desgaste. Agora, a questão, eu acredito que não é esse desgaste aí, ficar olhando para isso, é o que você faz com o teu olhar mediante isso, como você administra isso, porque é uma auto-administração das suas emoções pura para conseguir fazer esse relacionamento se manter de uma forma saudável ali, senão realmente não tem jeito. Agora, doutora, eu estou vendo aqui que nesse período, de acordo com um levantamento feito pelo Google, né, a pesquisa mostrou que o divórcio online gratuito cresceu em quase 10.000%. Eu não estou falando 10% não, 10.000%. Então, assim, é um levantamento oficial feito pelo Google, né? Mas que assusta um pouquinho, porque as pessoas, elas não esperaram nem os cartórios abrirem, né? Já foram lá, já tentar o divórcio online mesmo, né? Então, a gente falou sobre realmente esse estresse, né? As pessoas, elas estão mais estressadas. A doutora aqui, além de psicóloga, é psicóloga de família, de casais, é sexóloga. O que a gente pode dar de dica aí para o casal que ainda mantém aquela chama acesa do relacionamento, né? Para que ela não se apague agora durante a quarentena? A primeira coisa é não deixar cair na rotina, porque eu falo que o maior assassino de relacionamentos é a rotina. Parece clichê, mas é muito real. E como é que você pode fazer isso? É mais fácil do que você imagina. O que você fazia na época de conquista? Né? Sobre o que vocês conversavam, como era o encontro de vocês, por que não resgatar esse tipo de assunto, por que não lembrar coisas de lá atrás, do início, por que não fazer esses momentos agora, não trazer para o presente? Tudo isso vai trazendo essa chama novamente. Ter esse momento do casal, independente de ter filho ou não ter filho, tem um horário ali que aquela criança dorme, quando, é aquele famoso ditado, né? Quando nós queremos as coisas, nós damos um jeito para fazer. Então, é bem por aí, assim, tem esse momento com o casal. Outra coisa que é de extrema importância, Patrícia, um relacionamento, ele sobrevive sem muita coisa. Ele sobrevive sem sexo, ele sobrevive sem respeito, ele sobrevive sem amor, mas ele não sobrevive sem diálogo. Sem diálogo não tem como. Então, quando a gente vai falar em diálogo, saiba ser um bom locutor e saiba ser um bom ouvinte, ou seja, pratique a boa comunicação. O que é essa boa comunicação? Quando você for locutor, saiba falar, saiba utilizar as palavras corretas para passar aquela mensagem que você realmente quer passar. Porque quando nós estamos numa discussão, tem uma briga de ego muito grande, cada um quer defender ali o seu ponto de vista e sair na frente, tem sempre a voz passiva e a voz ativa ali dessa relação. Então, é muito importante você tomar cuidado com a forma com que você vai falar, tom de voz também é muito importante. Eu posso falar o que eu quiser falar para você. Se eu souber utilizar o tom de voz correto, o nosso diálogo vai ser muito diferente. E aí, por outro lado também, saber ser um bom ouvinte, ou seja, quando o outro estiver falando, se cale e tente escutar, praticando a empatia, tentando se colocar o tempo todo no lugar do outro, para conseguir entender o que levou o outro a falar aquilo, a fazer aquilo outro, que tudo isso começa a facilitar. A senhora falou que o diálogo é importante, que o relacionamento vive sem sexo, sem respeito, mas eu discordo na questão do sem respeito, doutora. Eu até queria que a senhora explicasse melhor para quem está ouvindo a gente, vai assistir a gente pelo YouTube, porque eu acho que para se ter um diálogo saudável, precisa se ter um respeito mútuo entre o casal, né? Com certeza. Aí o que a senhora quis dizer que sobrevive sem um respeito, para a gente tentar entender? Eu acredito que é assim, Patrícia, o respeito, é claro que o que é respeito para mim não necessariamente é para você, acredito que, né, isso é para toda a sociedade. Mas se a gente for parar para pensar do respeito de uma maneira geral, quantos e quantos nós vimos aí o alto índice de violência doméstica? E esses relacionamentos não terminaram. Né? Então, nesse caso, no meu ponto de vista, falta o respeito com a mulher, falta o respeito com os filhos que às vezes presenciam aquilo, então nesse sentido. Mas o aumento também da violência doméstica durante a quarentena, dados inclusive da Organização Mundial de Saúde,
apontaram, né, um número super valorizado aí por conta da violência doméstica. A doutora é a favor da terapia de casal e justamente agora, durante a quarentena, aumentou o número de terapia online? Queria que falasse um pouquinho sobre esse assunto. Sim, sou tão a favor que sou terapeuta de casais, então eu acredito que, é o que eu sempre falo, Patrícia, quando os casais eles chegam para mim no consultório, eu sempre falo que, olha, eu não vou unir, nem cabe a mim unir o que não é para ficar junto, que não há ali jamais união. Para realmente funcionar, né, qual é o seu maior objetivo? É fazer a terapia de casal para ficar junto, para não separar. Isso só vai acontecer se os dois quiserem, se os dois estiverem num consenso com relação a isso. Quando o casal já chega com um querendo e o outro já não tem mais tanta certeza, a terapia de casal ela só vai acentuar aquilo que você está querendo tomar de decisão. Ela só vai te encorajar para isso, ela só vai mostrar para você o quanto você pode refletir melhor a respeito dessa sua tomada de decisão. Então, por isso que eu sempre falo, as pessoas, é um erro acreditar que a terapia de casal vai te unir. Vamos lá, vamos para a terapia de casal para não terminar esse relacionamento. É muito relativo. Eu estou lendo aqui também, numa entrevista que a doutora deu, que a imposição da quarentena, os casais eles começaram a passar mais tempo juntos e tudo que antes incomodava passou a aparecer mais, né? Se destacou, isso a gente falou no início. O que é possível fazer para que esse relacionamento aí diário, no isolamento, na quarentena, o home office que agora talvez tenha vindo para ficar, né? O que o casal pode fazer no dia a dia para que a paz reine, né? Para que possa ter um controle emocional, inclusive, no caso, quem tem filhos em casa, que também não estão indo para a escola, então o barraco é armado total dentro de casa. O que o casal pode fazer, doutora, para tentar manter em harmonia aí o relacionamento familiar? Bom, a primeira coisa, o diálogo, que nem eu falei. Acredito que a segunda coisa, mas talvez não menos importante do que o diálogo, é divisão de tarefas. Então, o que eu posso fazer hoje para deixar um pouco menos sobrecarregado a minha esposa, os meus filhos, o meu marido, meus pais, enfim. Então, a divisão de tarefas, sentar e conversar sobre essa divisão pode ser muito importante. Ter o teu momento individual e deixar isso conversado, isso já combinado, também é importante, porque eu falo que é obrigação na nossa agenda. Nós temos que ter, sim, o nosso contato, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que nós gostamos ali, né, agora, nesse caso, mais de forma virtual, e isso também ajuda do que presencial. Nós temos que ter o nosso momento casal e nós temos também que ter o nosso momento ali sozinho. Aquela hora que eu quero assistir meu filme sozinho, ler o meu livro sozinho, e aí nada impede de você combinar, olha, ontem eu fiquei com as crianças, eu dei o jantar, você fica hoje, eu quero deitar um pouquinho, ter o meu momento, assistir a minha TV, enfim. Então tudo isso parece que não, parece uma coisa boba, mas dá uma diferença muito grande no dia a dia dessa família. Isso é um respeito mútuo, né? Que o casal pode ter um ao outro e praticar isso diariamente para que realmente as coisas deem certo. E como diz aqui o nosso podcast, respira para não pirar, né, doutora? Porque no final dá tudo certo e a gente torcer aí para que esses números alarmantes de divórcios e separação não aumente, enfim, nos próximos meses, até que se restabeleça a vida normal, se é que essa vida normal vai existir daqui para frente, o que eu duvido, porque acho que depois dessa pandemia a humanidade não será mais a mesma. Não, vai sair muito diferente, com certeza, né, Patrícia? Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui, viu? Eu que agradeço, viu? Bom, e o programa Não Pira e Respira fica por aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Ou então, vai lá no YouTube, clica no nosso canal, dá um joinha, ativa lá o sininho e acompanhe a gente também nas mídias sociais, pelos canais da Jovem Pan News Fortaleza, pelo canal do Não Pira e Respira. E a gente tá por aí, também nas plataformas de Spotify e Apple Podcast. Então a gente se fala. Tchau!